se você pudesse escolher, o que você escolheria? Com dor ou sem dor? Essa é fácil. Nós não gostamos de sofrer, não é fato? Se a gente puder optar, a gente opta por uma vida mais tranquila, uma vida sem dor, preferencialmente sem dor de dentes, sem dor de barriga, sem dor nas costas, sem decepções. Se cada um de nós tivesse também o ambiente, o tempo, as pessoas para nos ouvir, certamente nós todos teríamos uma história triste para contar. Uma história de decepção, uma história de traição, uma história de mentira, uma história de tristeza profunda, que certamente, em alguns casos, até provocaria naqueles que estão ouvindo lágrimas. E certamente a gente vai começar a olhar para essas pessoas que passaram por sofrimentos profundos com pena, com simpatia pelo que passaram, pelo que sofreram. Não é assim que acontece? Se eu pudesse optar, eu optaria por uma vida sem dor. Eu creio que você também faria o mesmo. Mas o que é, de fato, a dor da angústia, a dor de um aperto? A Bíblia usa uma palavra para isso que é traduzida de diversas formas, por angústia, por aflição, ou atribulado, ou tribulação. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículos 1 a 5. Romanos, capítulo 5, versos de número 1 a 5. Na Bíblia original, essa palavra aparece 46 vezes no Novo Testamento. Isso significa que é uma palavra muito corriqueira, comum, presente em quase todos os livros do Novo Testamento, que são apenas 27 livros. Romanos capítulo 5, verso 1 a 5. Como é que Deus olha para a angústia? Como é que Deus olha para a tribulação? Uma das palavras traduzidas para aflição, que é a mesma palavra no original, é o texto de João 16:33. Jesus diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. A palavra ali é a mesma, tribulação. Tlipsis. A palavra grega para tribulação é tlipsis. É a mesma palavra para angústia, aflição, atribulado ou tribulação. Provação é outra palavra. Mas aperto é. Quando Jesus diz, agora está angustiada a minha alma, até a morte. E o que eu vou dizer? Se foi justamente para isso que eu vim. Quando Jesus fala no sermão que ele conta do homem que saiu semeando, e parte da semente caiu na beira do caminho, outra parte caiu no meio das pedras, outra caiu no meio dos espinhos e uma última caiu em terreno bom, terreno preparado, e este último que produziu, os outros não produziram. No segundo terreno ele fala assim, aquela que caiu no meio das pedras logo germinou, mas visto que era pouca a profundidade e a umidade do terreno, logo que veio a angústia e perseguição, por causa da palavra, a pessoa se desviou. Ela não permaneceu. Logo ela murcha. É como uma planta que cai e tem pouca terra, quando vem um período curto de seca, ela logo murcha, ela seca. E se persistir a seca, ela morre. Ela não chega a produzir. Então a palavra
Tribulação está presente ali quando fala de angústia, é a mesma palavra. Quando Estevão dá o testemunho dele diante do Sinédrio, em Atos capítulo 7, versículo 10, a mesma palavra aparece ali. Estevão está argumentando com os líderes, com os religiosos, com os sacerdotes daquela época, que José, cujos irmãos o venderam, foi levado para o Egito como escravo, e lá ele foi revendido. E ele ficou na casa de um homem chamado Potifar, e depois, por causa de mentiras, ele acabou no cárcere, na prisão. Mas Deus o livrou do cárcere. Por 13 anos ele passou por angústia. Por 13 anos ele foi atribulado. Por 13 anos ele sofreu. Mas Estevão diz que Deus o livrou de todas as suas angústias. Quando a gente olha para a história de José, por exemplo, a gente diz, puxa vida, valeu a pena sofrer. O caminho mais curto para ser o governador de todo o Egito e de toda a casa de Faraó, como Estevão coloca ali naquele texto de Atos 7, verso 10, o caminho mais curto foi passar pela prisão. Talvez se ele tivesse entrado na política, casado com alguém que fosse da dinastia, e quem sabe, talvez, depois da morte de todos os pretendentes ao trono, talvez ele ocupasse um cargo de liderança junto ao trono do Egito. Mas Deus conhecia um atalho, e esse atalho se chamava escravidão, prisão, injúria. Porque nós conhecemos a história de José, nós dizemos, eu também passaria por isso. Se eu soubesse que no final eu seria o governador. Eu teria agora o privilégio não de morar numa casa simples, não morar num casebre, mas morar no palácio. Mas Deus olha a tribulação de uma maneira diferente, porque Ele conhece o final da nossa história. Porque nós não conhecemos o final da história, nós, quando estamos passando pela angústia, pela tribulação, pelos problemas, nós imaginamos que eles são maiores do que nós podemos suportar. E então, naquele momento, nós começamos a gemer. É mais ou menos quando você tem uma dor de dente, você vai ao dentista e você ouve aquele barulhinho daquela maquininha, você vê aquela agulha e você começa se eu pudesse me livrar do problema. Mas você conhece o final e você sabe que depois do tratamento a dor vai embora, a cárie também, e o final é melhor do que o início. É por isso que Salomão diz que o fim das coisas é melhor do que o começo. E porque Deus conhece já o final da história, Ele olha para a tribulação não como um problema. Para Deus, a tribulação não é um problema, é uma ferramenta de trabalho. Através da tribulação, Ele está lapidando a mim e a você. Só assim a gente vai entender por que Paulo está se alegrando com a tribulação. Romanos 5, verso 1 a 5 diz assim: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos agora acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Qual é a esperança da glória de Deus? É como o diamante bruto que você encontra, é opaco, quase nenhum de nós daria qualquer valor, porque nós não conhecemos. Eu não conheço diamantes. Eu não sei como, se eu encontrasse uma pedra de diamante, talvez eu jogaria lá fora, talvez pegasse um bodoque e achasse que era uma pedra boa para tirar em passarinho. Mas para o bom entendedor, ele pega uma pedra de diamante bruta,
ele sabe identificar ela, ele leva para as pessoas especializadas, elas vão lapidar aquele diamante. Para mim era uma pedra talvez no meu sapato, mas para as pessoas especializadas, aquela pedra se torna uma pedra de altíssimo valor. O que Paulo está dizendo aqui, que o que ele esperava era a glória que Deus dá. Não a glória que o homem dá. Quando nós entramos, por exemplo, talvez numa competição, nós imaginamos o prêmio final. E por causa do prêmio final, nós nos esforçamos. Alguns fazem regime, alguns mudam hábitos alimentares, outros passam noites sem dormir. O esforço extremo, a competição nos leva a lutar por algo que este mundo pode oferecer. Mas é algo que o ladrão pode roubar, a ferrugem pode destruir ou a traça pode corroer. A glória e a recompensa que Deus dá, Jesus disse que nem ladrão rouba, nem traça corrói e nem ferrugem destrói. Essa é a recompensa que Jesus disse que nós devemos buscar. Ele disse: não construam para vocês outros tesouros sobre a terra, onde essas coisas acontecem. Ainda que possa ser bem valorizado nesta terra, não tem valor para a eternidade. Porque Deus já conhece o fim. Nós conhecemos o fim de um campeonato, o fim de uma prova, um fim de um campeonato onde o dinheiro talvez seja o prêmio. Nós já conhecemos o fim, mas nós não sabemos se nós vamos alcançar e ser o primeiro colocado para receber aquela recompensa. Só que na corrida da fé, que é o que Paulo está falando aqui, na corrida da fé, ganha quem não desiste. Não é quem chega primeiro, não é quem corre mais rápido, não é quem levanta mais peso, não é quem luta melhor. Ganha quem não desiste. Por isso a tribulação para Deus e na mão de Deus não é um problema. Mas quando nós passamos pela tribulação, nós muitas vezes gememos pedindo a Deus: Senhor, acaba com esse sofrimento. Oh Deus, eu quero morrer. Me leva, Senhor. Não aguento mais. Eu creio que Deus tem um senso de humor muito grande. Porque se Ele ouvisse as nossas orações, nós não alcançaríamos o que Ele tem para nós. A tribulação não é um problema para Deus, a tribulação é um meio pelo qual Ele está lapidando a mim e a você para que nós recebamos algo que este mundo não pode dar. É uma coroa imarcessível, que não murcha. E Paulo continua dizendo, e não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Por que Paulo diz, nós nos gloriamos na tribulação? Ele diz, sabendo que a tribulação produz perseverança. O objetivo da tribulação é produzir em nós perseverança. Quando nós ainda não conhecíamos a Jesus, a nossa vida, ela não fazia muito sentido. A gente olhava para as coisas que esse mundo tinha para oferecer e achávamos que aquelas pessoas que tivessem bastante coisas seriam muito felizes. Mas dia após dia nós vemos pessoas abarrotadas em dinheiro, em bens, morando em palácios infelizes. Pessoas cuja glória e admiração do mundo que nos cerca os consideram quase que um semideus. Mas são pessoas que dão cabo à própria vida porque não encontraram sentido da sua existência. Então, quando nós temos o encontro com Jesus, quando Deus nos faz nascer de novo, Jesus nos chama de criança.
E toda criança precisa ser educada, ensinada. E nós persistimos com a criança. Se você criar o seu filho não permitindo que ele engatinhe, que ele caminhe, ele nunca vai caminhar. Vai ficar atrofiado. Mas você insiste. Fala papai, fala mamãe, fala vovó, fala vovô. E dali a pouco ele começa a balbuciar as palavras. Bu. Nossa, é uma festa. Porque ele conseguiu falar bo, nem vô é mã. Mas já a gente já interpreta que é mãe. Pá. E a gente já pensa que é papai, mesmo que fosse só papá. Para comer mais papinha. Mas nós ficamos contentes, alegres, nós motivamos, e assim Deus faz conosco. Como um pai amoroso, Ele quer que nós cresçamos, porque quando nós crescemos, nós somos habilitados. Quando o seu filho ainda é pequeno, você dá um dinheiro para ele, você não confia que ele vai ter discernimento para chegar no comércio, entregar aquela nota e saber o troco certo que aquele homem tem que dar. Então você ensina, você explica, você ensina de novo, e a fim de que ele não seja enganado. Que ele cresça com habilidades, condições e capacidade para saber gerir sua própria vida depois. Porque ele vai ser um dono de casa, uma dona de casa, ele vai ser um dono de um comércio, ele vai ser um empresário, ele vai ser um empregado, ele vai ser alguém que vai ter uma família debaixo dos seus cuidados, com filhos, que agora são nossos netos, que também vão crescer e vão receber o mesmo incentivo que nós demos aos nossos filhos. Assim é Deus. Nós já sabemos o final. Nós já sabemos que para os nossos filhos é importante eles aprender. Ainda que queiram fugir da escola, ainda não queiram fazer o trabalho de casa, nós sabemos que aquilo é importante, o professor sabe que isso é importante, por isso ele dá trabalho, por isso que ele cobra em sala de aula, porque ele quer que ele cresça. Ele quer que ele persevere. Assim é Deus conosco. Deus usa a tribulação para nos fortalecer. Deus usa a tribulação para nos lapidar, para nos capacitar, para que nós não sejamos presa fácil de qualquer um. Deus quer que nós cresçamos para que nós possamos, pelas nossas faculdades mentais exercitadas, saber o certo e o errado. O autor aos Hebreus, no capítulo 5, ele nos diz, e ele diz para aquela igreja lá em Jerusalém, ele fala, olha, o tempo que passou, vivi, agora você está comendo comida sólida, mas eu sou obrigado a dar papinha de novo para vocês. Porque aquele que tem as suas faculdades mentais exercitadas, é capaz de discernir não só o bem, mas o bem e o mal. Saber o que deve fazer, o que deve deixar de fazer. Então a tribulação, vista por Paulo, vista por Deus, é um método de trabalho do nosso Deus para nos capacitar, para que nós possamos participar, junto com Jesus, da herança da vida eterna. Se você parar aqui, vai 3 capítulos para frente. Olha o capítulo 8 de Romanos. Como diz o mineiro, junta só o que ele fala. Presta atenção. Verso de número 17 e 18. Ele diz, se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, tribulação, problemas, angústia, privações. A palavra grega, klipsis, ela vem da ideia de pressão. Ser pressionado. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Quando um soldado volta da batalha, ele recebe a glória. Quando um jogador vence uma partida, ele recebe a glória. Quando um corredor vence uma maratona, ele recebe uma coroa, ele recebe uma medalha, ele recebe um prêmio. A diferença de nós com esses
corredores, com esses atletas, é que nós não estamos competindo um com o outro. Nós estamos nos incentivando um ao outro para nós não desistirmos da nossa corrida, porque não é quem chega primeiro que vence, é quem não desiste, é quem não desanima. É por isso que a tribulação produz algo que é importante para mim e é importante para você. Se chama perseverança. Perseverança. Olha só o que Paulo conclui no versículo 18. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Imagina. Não dá para comparar. É incomparável. E Paulo continua então no versículo 4, ele diz: a perseverança produz o quê? A aprovação. É a aprovação. E a aprovação produz outra coisa: esperança. E não é esperança como aquela pessoa que é a última que morre. A gente costuma dizer, a esperança é a última que morre, né? Não, essa esperança não morre. Essa esperança é eterna. Essa esperança é a esperança do cumprimento das promessas de Deus. Se você voltar lá para o capítulo 8, versículo 24, você vai ouvir Paulo dizendo as seguintes palavras: porque fomos salvos na esperança. Mas a esperança que se vê não é esperança. Pois como alguém espera o que está vendo? A nossa esperança é diferente de um competidor que vai competir por um prêmio que o governo, uma instituição financeira ou alguém vai promover com seu patrocínio por um campeonato, ou por uma corrida, ou por uma luta e assim por diante. Aquele prêmio a gente já está vendo. A gente já sabe como é que ele é. Então não é desse tipo de esperança que a Bíblia está falando. A esperança que é produzida pela aprovação é uma esperança de algo que nós não conhecemos, mas que é infinitamente melhor e maior do que nós podemos imaginar. E ele diz, porque nós somos co-herdeiros com Cristo. Aquilo que os anjos não vão herdar, vai ser nosso. Você já imaginou ser convidado para ser alguém que acompanhasse o presidente da República numa viagem internacional? Imagine que o presidente da República fizesse uma escolha de todo o Brasil, escolhesse você para andar com ele numa viagem internacional, visitar todos os países da Terra, até as pequenas ilhas. Você iria? Como é que você se sentiria? Honrado? Agora imagina ser chamado filho de Deus. Isso não é honra? Imagina sentar no trono junto com Deus. Isso não é honra? Essa esperança do exemplo de uma escolha presidencial de nosso país para tantas viagens é algo que nós podemos prever, é algo que nós podemos computar, é algo que nós podemos calcular. Mas estar com Deus no universo criado por Ele, ao lado dele, é algo incalculável. E é isso que Paulo está falando. Não dá para comparar as tristezas, as tribulações, as angústias, as aflições que nós passamos nesse mundo, se nós compararmos com aquilo que vai acontecer conosco na eternidade. Não dá para comparar, é incomparável. Não dá para medir. Como é que você se comporta nos momentos em que você passa por aflições? Eu muitas vezes orei pedindo para Deus acabar com aquelas aflições, com aquela pressão, com aquela angústia. Quantas vezes a gente está assim, parece que tem uma coisa segurando a nossa garganta, assim,
angústia que aperta a alma. Olha o que Paulo diz, verso 5. A esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus é derramado no nosso coração quando nós não desistimos em meio às tribulações. Não é sem motivo que Paulo diz não somente isso, mas também nos gloriamos, algumas traduções colocam, nos alegramos nas tribulações. Irmão de Jesus escreveu: tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. A palavra ali é outra, é a mesma palavra para tentação, mas a palavra tribulação, aflição, é uma outra palavra usada por Deus para nos provar e nos aprovar. Em lugar de nós nos reunirmos uns com os outros, talvez para contar histórias tristes, para, quem sabe, talvez, alcançar das pessoas simpatia por causa do sofrimento que a gente já passou, a gente se reunisse para contar as grandezas que Deus já fez na nossa vida e testemunhar como Ele já nos lapidou, onde Ele já trabalhou na nossa vida. Certamente que a gratidão no nosso coração iria ser algo singular. Em lugar de tristeza, brotaria a alegria. Quando nós nos reunimos para lamentos, nós estamos dizendo que Deus não estava vendo o nosso sofrimento e que nós passamos por aquilo sozinhos. Ninguém veio em nosso socorro, ninguém nos ajudou. E quando nós exaltamos isso e colocamos isso num lugar de destaque, nós estamos dizendo: Deus, o Senhor é poderoso para mudar a situação e o Senhor não se interessou por meu sofrimento. Mas quando nós nos reunimos e dizemos o que Deus já fez na nossa vida, onde Ele já lapidou o nosso coração de como a gente era e como a gente é agora, nós exaltamos a Deus e a alegria do Senhor começa a ser derramada em nosso coração pelo Espírito Santo. Isso nos dá mais motivação para continuar. É como o encontro que acontece na Igreja Batista de Montserrat, em Porto Alegre. Eles chamam o retiro que eles fazem lá, A Minha Vida Ainda Tem Jeito. Outros chamam esse encontro de encontro com Deus. Mas eles chamam Minha Vida Tem Jeito. Deus usa a tribulação para produzir em mim e em você a perseverança. A perseverança Deus usa para trazer aprovação. E a aprovação é usada para produzir em nós esperança. E assim, a gente alcança a vitória em Cristo. Amém? Queria encerrar a nossa meditação com o texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 12. Olha só o que Pedro está dizendo. Amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Mas alegrai-vos, verso 13, por seres participantes do sofrimento de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Repetindo as palavras de Paulo em Romanos 8, 18, tenho por certo que as
tribulações do tempo presente não se pode comparar com a glória que será revelada em nós quando Cristo vier. Amém? Que eu e você possamos olhar para as tribulações não como inimigas, mas como uma ferramenta de Deus para nos melhorar. Não olhe para a escova de dente como inimiga, olhe como amiga. Ela evita a cárie e limpa. Não olhe para o sabonete e para a bucha, para a escova, como inimigos, mas é algo usado para tirar a caca do pé, lavar o chinelo, lavar a roupa e ficarmos muito mais bem apresentáveis. Amém? Amém. Deus usa também ferramentas, porque Ele quer lapidar a gente, Ele quer trabalhar a gente. Imagina uma pedra de diamante encontrada por um cara como eu. Vai ser uma pedra de funda, uma pedra de bodoque, de estilingue, não sei que nome que você dá aqui. Baladeira. Atirar no gato que está miando. Quando o gato começa a entrar no cio perto de casa, assim, aquelas miadas assim tão estimulantes, que te faz acordar de madrugada. Te faz levantar assim com um ânimo, com uma vontade assim de pegar aquele gato, fazer um carinho especial para nunca mais ele te incomodar. Você é capaz de jogar um diamante desse fora. Mas se você soubesse que valor que tem aquela pedra, você jamais jogaria ela fora. Então vamos olhar para as tribulações como pedras, como lapidar de Deus. E vamos ver que Deus não desistiu de nós. Em Hebreus 12, versículo 6, a Bíblia nos diz que Deus açoita e corrige todo filho que Ele recebe como filho. E se nós não temos correção nenhuma, a gente tem que abrir o olho, porque a gente não é filho. Então, se você olhar para alguém que nunca passou por uma doença, nunca passou por um problema, uma dificuldade, tem uma vida de rei, uma vida de rainha, não tenha inveja dessa pessoa. Saiba que Deus está usando as circunstâncias, as dificuldades, as tribulações, as aflições, as angústias, para te tornar uma pessoa semelhante a seu filho. Hebreus 5, verso 8 nos diz que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus 2, 10 nos diz que Jesus foi aperfeiçoado pelas tribulações que passou. Se Jesus passou por elas, meu irmão, minha irmã, por que a gente seria melhor que Jesus? E Jesus diz em Mateus capítulo 10 que o discípulo não está acima do seu mestre, e nem o servo acima do seu Senhor. Vamos fazer que nem Paulo, vamos fazer que nem Tiago, vamos fazer que nem Pedro. Veio a tribulação, amém! Glória a Deus, vamos vencer junto. Amém? Se você quer vencer as tribulações não com lamúria, com murmuração, ó Deus, ó dia, ó vida, coloque-se de pé. Se você deseja vencer com alegria, e não mais com murmuração, não mais com tristeza, coloque-se de pé diante de Deus, não diante de mim, mas coloque-se diante de Deus e diga assim para Deus: Senhor, eu quero vencer essas dificuldades, as aflições, não mais reclamando, mas sabendo que o Senhor está trabalhando na minha vida para me tornar melhor. Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos no nome de Jesus, aprendendo da Tua palavra, que a tribulação, que as dificuldades, que as aflições, que a angústia, muitas vezes, e na maioria delas, é para nos aperfeiçoar, para nos tornar um vaso útil nas Tuas mãos, para nos tornarmos pedras preciosas no Teu trono. Pai Celeste, visita cada um de nós no momento de angústia, no momento de tribulação. Jesus mesmo disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei.
Senhor Jesus, nos dá discernimento para que nós possamos ver essas coisas e não sair fugindo delas, como uma criança assustada que foge da cadeira do dentista ou dos equipamentos da medicina, mas que nós possamos olhar o teu toque, a tua mão, Senhor, trabalhando na nossa vida, moldando o nosso ser, para que possamos, Senhor, também nos tornar participantes da glória que será revelada na manifestação de Jesus e no seu reino. Senhor amado, toma-nos em tuas mãos. Senhor, nos conduz em mais uma semana. Nos conduz, Senhor, no nosso ambiente de trabalho, ó Pai, na nossa casa, na lida com a educação dos filhos, dos netos, dos irmãos, marido com a esposa com o marido, irmãos entre irmãos, vizinhos. Ó Deus, que cada uma dessas experiências sirva para nós, a partir de hoje, ao compreendermos que a tribulação não é para nos prejudicar, e sim para nos aprovar, para nos fazer persistentes, perseverantes, com esperança, Senhor, e aprovados. Senhor, que nós possamos ver isso agora de uma maneira diferente e com alegria, glorificar, cantando, passando pela prova, sim, mas passando com louvor em nossos lábios, não com murmuração e não com reclamação, mas com louvor em nossos lábios. Pai, nós te adoramos por isso, em nome de Jesus, que é o exemplo para nós, o exemplo de vida, o exemplo de todo o nosso viver. Pai, nós oramos em nome dele. Amém, amém e amém. Amém.